aí, pessoal, hoje a gente vai retomar um assunto que já foi tratado em aulas anteriores. Esse assunto é o tal do contratualismo e hoje a gente vai ver um outro aspecto, porque é um conceito amplo e tal, e vamos tratar uma outra questão que é também bastante pertinente, que é a ideia de vontade do povo de Rousseau. Recapitulando um pouquinho, né? Quando a gente fala em contrato social, a gente está tratando sobre a ideia de como que o Estado moderno foi criado. Quando eu falo Estado aqui no caso, eu não estou falando de Minas Gerais, mas eu estou falando de um governo autônomo, né? Que não deve obrigações para ninguém e que, de certo modo, manda nas pessoas. Cobra imposto e tal, mas devolve coisas, deveria devolver coisas, né? Como, por exemplo, o segurança, saúde, etc. Então, tem os teóricos que vão pensar como que esse Estado surgiu, né? E eles se fundamentam a partir da experiência, né, da conquista da América, que eles veem índios, né, vivendo um estilo de vida bem diferente do que tinha na Europa, que aquele seria o estado originário, né, do ser humano, e só depois que ele ia se tornar aquilo que a gente conhece hoje, né, que vive em cidade e tal. Bom, então essa ideia do contrato, né, hoje a gente vai falar basicamente sobre as ideias de Rousseau contrapostas à de Hobbes. Rousseau, ele é um cara importante porque ele parte, né, da ideia de que o ser humano, ele era em origem eles eram caras bons. E aí, a partir do momento em que ele se organiza em sociedade e começa a deturpar o que o ser humano é. Então, vamos tentar entender essa ideia. O que o Rousseau fala? Tem uma frase dele muito famosa que ele diz o seguinte: a partir do momento que o primeiro ser humano, né, cercou a propriedade e ele falou, isso aqui é meu, e houve pessoas simples o suficiente para aceitar aquilo, surge o pacto social, né, surge a sociedade civil, e essa sociedade ela é egoísta, né, e ela se fundamenta na ideia da opressão. Os mais poderosos mandam nos menos poderosos. E ele coloca isso como um mal. Então a criação da sociedade, do Estado, para Rousseau é visto como uma coisa negativa, embora ele proponha uma repactuação, né? Que o ser humano ele cria uma nova forma de Estado que esteja mais coerente com o que o ser humano era no seu estado natural. Então, o Rousseau fala o seguinte: o que deve mandar no que será essas leis e tal, no que é a sociedade, é o povo. Então ele cria o conceito de vontade popular, ou vontade do povo. Esse conceito, né, parte da ideia de que as pessoas que têm de mandar no que a sociedade é, e não um cara só, tal como era antes, sociedade absolutista e tal, né? O rei, ele pensava uma coisa, as pessoas tinham que obedecer. Então Rousseau fala que não, as pessoas devem participar desse pacto e ele tem que atender os interesses delas. Para Hobbes, é o absoluto contrário disso. Hobbes fala que no estado original o que havia era uma guerra de todos contra todos. O ser humano é mau pra caramba, tal. E aí veio o Estado para botar ordem nas coisas. Rousseau, em contrapartida, fala que não, o ser humano era bom, a sociedade zoou o rolê, só que ele propõe uma reorganização, uma repactuação. Mas tem um problema nisso tudo aí. Essa vontade do povo, esse conceito, ele é muito perigoso. Pense só que estadistas como Hitler, por exemplo, usaram essa ideia de que ele representava a Alemanha, ele representava a vontade da nação e, com isso, levou o país todo para o nazismo. E porque ele dizia que aquilo lá tudo o alemão compactuava, certo? Então,
Essa ideia, quando apropriada por um sujeito que manda, um político autoritário, pode gerar uma série de problemas. Conheço também um outro político aí que disse aí certa vez que as maiorias, quer dizer, as minorias devem se curvar diante das maiorias. O que está evocando aí? A ideia de vontade do povo. Mas tem um problema nisso. Porque que povo que ele está falando? Às vezes é só uma parcelinha ali da população. É só um grupo. É só uma facção. E você arroga que aquilo lá representa o que a nação quer, né? O espírito do povo. E acaba levando o país para lugares muito ruins. Né? Isso aí gera ditadura, né? Gera guerras, gera muita coisa ruim, né? Em que sujeitos particulares vão tomar essa ideia de vontade do povo para tentar atender a interesses pessoais. Bom, é isso que eu tinha que falar na aula de hoje. Até a próxima. Tchau.